Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder iniciar mais esse culto de oração, onde pela misericórdia do Senhor, nós teremos um tempo precioso na presença dEle. Meus irmãos, como todos vocês sabem, nós estamos vivendo esse momento difícil, onde não temos oportunidade de nos reunirmos publicamente em nosso local de adoração, em nosso prédio público, para juntos louvarmos ao Senhor. Mas mesmo que o prédio da igreja se encontre fechado, nós entendemos que a igreja do Senhor permanece em missão, e é por causa disso que, com muita alegria no coração, nós nos encontramos aqui hoje à noite. Portanto, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Desde já eu gostaria de convidar você a tirar um print da imagem da transmissão do nosso culto, que você possa repostar em suas próprias redes sociais, marca a igreja, de modo que as pessoas fiquem sabendo que o nosso culto já começou, para que muitas outras pessoas possam ser abençoadas com a exposição pública das Escrituras, que haverá de acontecer hoje à noite pela permissão do Senhor. Meus irmãos, vocês não têm ideia de como é estranho participarmos do culto do Senhor dessa maneira. Quando nós chegamos aqui ao prédio da nossa igreja para preparar essa estrutura e desta forma transmitir esse culto para vocês, nós íamos passando pelas cadeiras onde comumente cada um de vocês se assentam, e batia aquela saudade imensa, porque é muito interessante o fato de que cada irmão senta sempre no mesmo lugar. Então você olha para aquela cadeira específica e que pronto, você já lembra que é o lugar do irmão e da irmã, e Deus traz essa lembrança ao coração. E neste momento, os irmãos, nós nos apercebemos de quão importante é essa comunhão, essa reunião. Eu não vejo a hora desta situação difícil passar, para que nós possamos mais uma vez nos reunir, fazer uma festa abençoada para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria desde já de compartilhar um texto inicial com vocês, que se encontra no Salmo 23, mas antes de nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, vamos iniciar com uma palavra de oração. Eu quero orar por você, quero orar por sua família. É muito comum que em situações de pandemia como essa, na qual nós estamos inseridos, que venha preocupação, que venha ansiedade, que venha dúvida, incerteza acerca do amanhã. Mas nessa oração eu já gostaria de clamar ao Senhor para que o doce Espírito Santo traga toda paz, traga toda tranquilidade ao seu coração, para que você possa descansar e participar desse culto junto conosco. Então, no nome de Jesus, reunido em família, como você se encontra, se você puder, feche os seus olhos, encurve a sua cabeça, para que você possa fazer essa oração junto comigo. Amém? Vamos orar, Igreja Brasil para Cristo do Presidente Médici e demais irmãos que nos acompanham hoje à noite. Vamos orar? Senhor, nós amamos o Senhor. E mesmo nesses momentos de dificuldade, nós permanecemos confiando no Senhor. Pai, nós entendemos que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos preservado e que a Tua destra poderosa tem sido suficiente para nos preservar até aqui. Então, Senhor, nos permita um tempo de adoração na Tua presença, que a Tua palavra possa falar de uma maneira poderosa ao nosso coração, de modo a nos acalentar, a retirar de nós todo medo, todo receio, toda ansiedade, para que finalmente, ó Deus, nós venhamos a descansar tão somente no Senhor, que tem nos guardado e protegido, mesmo em meio a situações tão difíceis quanto essa. Então, seja conosco para nos abençoar ao longo desse culto, no nome de Jesus. Amém. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra no Salmo 23, esse salmo que é muitíssimo conhecido, muito apropriado para a situação na qual nós nos encontramos. E o salmista nos diz assim, Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém, meus irmãos? Que Deus possa propor a palavra dele aos nossos corações. Nesse momento nós teremos um tempo de louvor com o nosso querido irmão Madison.
Matem aí a saudade do Matson também. Daqui a pouco vocês vão estar reunidos com ele, com todos os irmãos do vovô. Estejam orando por cada membro, por cada componente da nossa igreja. À medida que vocês vão fazendo as suas orações diárias, as suas devocionais, e Deus for fazendo com que você lembre de cada irmão da igreja, que você possa interceder, orar por ele, guardá-lo, mande mensagens, se for possível ligue, enfim, vamos nos unirmos para que juntos nós possamos vencer essa adversidade no nome de Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor? Vamos lá. Quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como é bom louvarmos e bendizermos esse Deus Todo-Poderoso. Prazer estar sendo acompanhado por vocês em nossa rede social no Instagram. Prazer estar sendo acompanhado por vocês em nossa rede social no YouTube. Deixe os seus comentários na transmissão, para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos conversar. Se porventura há algum pedido de oração que você deseja fazer, por gentileza, compartilhe conosco, escreva aí na descrição do vídeo. Você pode falar conosco pelo direct no Instagram, você pode falar conosco por meio dos comentários no YouTube, e nós vamos estar lendo esses comentários, vamos estar orando com vocês e por vocês, uma vez que nós estamos aqui no nosso culto de oração. Eu gostaria de também lhes pedir, irmãos, que vocês estejam seguindo a nossa igreja no Instagram e também assinando o nosso canal no YouTube, né? Fazendo a sua inscrição, melhor dizendo, no YouTube, porque desta maneira os irmãos terão melhores condições de acompanhar aquilo que nós estamos produzindo por meio das nossas redes sociais. Então, por gentileza, nos siga no Instagram, esteja também junto conosco no nosso canal no YouTube, tá certo? Fazendo aí a sua inscrição, para que juntos nós possamos seguir firmes pela misericórdia do Senhor. Um último aviso, antes de nós estarmos aqui compartilhando a palavra, tem a ver com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Como os irmãos bem sabem, nós temos um compromisso precioso com os missionários que se encontram no campo. Os nossos irmãos se encontram na Amazônia, no Alto Sertão, na África, os irmãos que nós temos cooperado com eles através das agências missionárias, Portas Abertas, Missão Desafio. Há também o nosso departamento de missões estaduais, que tem atuado, sobretudo aqui no sertão do nosso estado. Enfim, irmãos, existem missionários com os quais nós fizemos um compromisso, nós precisamos honrar esses irmãos. Portanto, caso você esteja querendo devolver ao Senhor seu dízimo, trazer a sua oferta à casa do Senhor para a manutenção da mesma, você pode procurar a nossa equipe pastoral. Nós vamos ter prazer em atender os irmãos e lhes dar esse suporte. E nós também disponibilizamos uma conta para que os irmãos, se for o caso, se sintam mais confortáveis, para que nas suas próprias residências vocês possam estar contribuindo com a obra do Senhor. Eu gostaria de passar os dados da conta para os irmãos. A nossa conta é uma conta da Caixa Econômica Federal, agência 41, opção 13, conta poupança 31 99 54, dígito 7. Eu vou repetir para os irmãos. Agência 41, operação 13, conta poupança 31 99 54, dígito 7. Caso os irmãos não tenham conseguido anotar esses dados, os irmãos podem entrar em contato conosco, tanto por meio do Instagram, podem nos telefonar, podem conversar conosco pelo direct do Instagram, e nós, irmãos, estaremos sanando todas as dúvidas, lhes dando todo o suporte para que vocês se sintam bem confortáveis com relação a essa questão. Caso você não faça parte da nossa comunidade, da Igreja do Brasil para Cristo, do Presidente Médici, mas acompanhe a nossa transmissão, nós gostaríamos que você estivesse bem à vontade quanto a isso. Nós apenas compartilhamos essas informações com os irmãos para que os compromissos da igreja possam ser sanados, tendo em vista essa situação atípica na qual nós nos encontramos. Ok, irmãos? O desejo do nosso coração é compartilhar o Evangelho, é pastorear o povo do Senhor, e nós entendemos que essas questões são secundárias, ao tempo que possuem sua importância, porque o nome do Senhor precisa ser glorificado, mesmo em meio aos nossos compromissos. Amém? Neste momento eu gostaria de convidar o nosso querido pastor Rony, pastor da nossa igreja. Ele vai estar compartilhando uma palavra de Deus preciosa ao seu coração. Então, no nome de Jesus, se aquete ainda mais, a sua família aí na sala da sua casa, com seu smartphone, ou através do seu computador, porque eu creio, em graça e misericórdia, Deus haverá de falar ao seu coração. Amém? Então vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quanta saudade, né? Nós estamos de todos os irmãos. Espero que os irmãos estejam bem na presença do Senhor. E antes de nós adentrarmos na palavra, gostaria de pedir oração pelo nosso irmão Rafael. Não sei se já foi submetido à cirurgia ou está sendo.
mas que Deus possa estar, como está certamente, no controle da vida dele. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor comigo, no Salmo de número 46, e você permanecesse com a sua Bíblia aberta nesse Salmo. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Verso 3. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra nessa noite. Meus amados irmãos, Castelo forte é o nosso Deus. É o tema que eu dei a essa ministração nessa noite. Interessante que nós podemos negar-nos, nós podemos até mascarar, nós podemos até tentar alterar, mas a grande verdade é que nós somos seres fracos, que nós somos seres frágeis. Pecadores que somos, fracassamos. Propensos que somos a doenças, nós adoecemos. Mortais que somos, nós morremos. É bem verdade que as pressões da vida nos desgastam. Ansiedade nos causa úlceras. Críticas nos intimidam. E a realidade da morte, por várias vezes, nos assusta. Sem sombra de dúvidas, irmãos. É difícil crescer, é difícil viver, é difícil ir em frente, inserido nesse saco de ossos revestidos de pele. Interessante que o mundo está vivendo uma situação atípica. Uma pandemia tem mostrado para a humanidade algo perturbador para quem não tem o Evangelho. Algo esmagador para quem não tem a esperança da vida eterna. Jesus já havia falado sobre isso que eu vou lhes falar aqui nessa noite. Que Jesus havia falado para a igreja há 2000 anos atrás. É o que tem perturbado a humanidade hoje. Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 25, o seguinte, falando aos seus discípulos: qual de vós, por ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que Jesus está falando com os seus discípulos é algo, repito, que para quem não tem a luz do Evangelho é esmagador, é perturbador, porque que verdade esse versículo 25 do capítulo 12 de Lucas diz a nós que nenhum ser humano na face da terra tem o controle sobre a manutenção da sua vida. Na realidade, nós estamos vivos hoje, ou o fato de estarmos vivos hoje, depende único e exclusivamente da vontade de Deus. Então, por essas razões, ou seja, por nós não sermos Senhor sobre a manutenção ou a extensão da nossa vida, nós precisamos, sem dúvida alguma, de uma boa dose do Salmo 46. Eu não sei se você sabe, esse salmo ele é conhecido
como o Salmo de Lutero. O hino da Reforma, né, Castelo Forte é o Nosso Deus, teve seu ponto de partida a partir deste salmo. É bem verdade que nós sabemos a influência que a carta aos Romanos, particularmente o verso 17 do capítulo 1, teve na vida do reformador Martinho Lutero, como também a carta aos Gálatas, quanto essas duas epístolas influenciaram na vida de Lutero. Mas o que poucas pessoas provavelmente sabem é que o estudo e o ensino desses salmos, dos salmos, muito edificaram a vida do reformador. É tanto que em sua biografia diz o seguinte, que em muitas tribulações, que nas adversidades da vida, que certamente Lutero passou e não foram poucas, ele convidava seus amigos a cantar juntamente com ele o Salmo de número 46. Veja, um comentário que Lutero faz acerca desse salmo. Ele diz o seguinte: cantamos esse salmo para o louvor de Deus, porque Deus está conosco e milagrosamente defende sua igreja e sua palavra contra todos os espíritos fanáticos, contra as portas do inferno, contra o ódio implacável do diabo e contra todos os assaltos da carne, do mundo e do pecado. Interessante que Lutero não era a única pessoa apaixonada por esse salmo. Charles Spurgeon também era, a ponto, dele ser tão apaixonado por esse salmo, que ele diz o seguinte, que esse salmo deveria ter o seguinte título: a canção da santa confiança. Meus irmãos, todo salmo na Bíblia teve uma razão pela qual ele foi escrito. Eu lhe perguntaria, qual o pano de fundo que esse salmo foi escrito? Por qual razão o salmista compôs esse salmo? Eu penso que nós temos que olhar com esse salmo, olhando também para textos paralelos, como 2 Reis, capítulo 18, capítulo 19, como também 2 Crônicas, capítulo de número 32. Por quê? Vou narrar de uma forma bem breve para os irmãos. Judá tinha como rei uma pessoa muito piedosa, chamado o rei Ezequias. E Jerusalém estava sendo sitiada, estava sendo arrodeada por um exército inimigo, os assírios, capitaneado por um rei chamado Senaqueribe. Então Jerusalém estava prestes, na iminência de a qualquer momento ser invadida pelo exército assírio, o exército mais poderoso do mundo. E isso levou o rei Ezequias a procurar o profeta Isaías. Isso está registrado no capítulo 37 de Isaías, do verso 33 ao verso 35. E Deus manda uma resposta ao rei Ezequias através de Isaías, e eu vou resumir o que Deus diz nesses versos do 33 ao 35 do capítulo 37 de Isaías. Deus diz o seguinte a Isaías para que transmita a Ezequias: Jerusalém não vai ser tocada. E antes de adentrarmos no Salmo, eu gostaria de dar uma primeira lição para a nossa vida, que estamos vivendo uma situação adversa também. Que lição é essa, pastor? O povo de Deus, em todo o tempo, em todos os lugares, debaixo de quaisquer situações que tenhamos enfrentado, que nos piores momentos da nossa vida, nós sempre encontraremos socorro em Deus. Ele é o nosso castelo forte. Do verso 1 ao verso 3 do Salmo, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. Eu vou dividir essa mensagem em 3 partes. Do verso 1 ao verso 3, nós vamos ver que Deus é poderoso mesmo no tumulto. Volte seus olhos para o verso 1. O salmista diz o seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Primeira verdade que salta aos meus olhos no verso 1: Deus é o nosso refúgio. O que é que o salmista está querendo dizer aqui? Que Deus é um lugar seguro, que Deus é a nossa proteção, quando nós não temos para onde nem para quem correr,
quando não existe humanamente nenhum lugar de socorro, quando não existe nenhum lugar seguro, humanamente falando, para nós. Deus, Ele é o nosso refúgio, isto é, Ele é o nosso lugar seguro. E também um parênteses aqui nessa noite. Lembro daquela passagem onde Jesus prega aquele sermão tudo como duro, que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não é digno de ser seu discípulo. E muitos abandonam Jesus e ficam apenas os 12. E Jesus volta para o seu colégio apostólico e pergunta: vocês não querem ir com eles também? E Pedro toma a dianteira e responde a Jesus o seguinte: para quem iremos nós, Senhor? Pois só tu tens palavra de vida eterna. O que Pedro está dizendo a Jesus é mais ou menos aquilo que esse salmista escreveu no verso 1. Pedro está dizendo: Senhor, quem é a outra pessoa que pode nos dar segurança? Senhor, em quem nós encontraremos refúgio, proteção, um lugar seguro, um porto seguro? Senhor, nós já provamos muitas coisas, nós já provamos muitas pessoas, mas só Tu tem palavra de vida eterna. Isso é, só Tu traz refrigério para a nossa alma, só Tu és o porto seguro. Então, primeira verdade, não temas, porque Deus é o nosso lugar seguro. Segundo, ainda no verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que significa isso? É Ele que nos fortalece. Nós não temos um gigante dentro de nós. O gigante não vem dentro, a força, ou esse gigante que dizem que existe em nós, não existe. A força vem do alto. A fortaleza vem dos céus, a fortaleza da nossa vida, a manutenção da nossa vida, a força para enfrentar as adversidades da vida, vem de onde? Vem do nosso Deus, porque Ele não é apenas refúgio, Ele também é fortaleza. Eu costumo dizer o seguinte: Deus, o nosso Deus, Ele não nos levará a conhecer, ou até mesmo vivenciar, qualquer situação que seja, que a graça de Deus não esteja presente conosco. Sem sombra de dúvidas, esse Deus nunca nos abandonará. Há um salmo, Salmo 20, verso 7, diz o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalo, nós, porém, nos gloriamos no Senhor, na força do nosso Deus. Ele é o nosso lugar seguro. E ele diz ainda no verso 1, socorro bem presente nas tribulações. Interessante, algumas versões têm tribulações, outra angústia. Significa, angústia no hebraico significa estar amarrado, estar confinado, estar sem saída. Muitos de nós, se não estamos passando, já passamos por tribulações, por situações onde nós nos sentimos confinados, por situações que nós nos sentimos amarrados. Interessante, alguém já disse o seguinte: a prosperidade atrai amigos, a adversidade os prova. E nesse momento de adversidade, o salmista diz que Deus, Ele é socorro bem presente. Significa duas coisas: que no momento da adversidade da sua vida, Ele se deixará achar, Ele não foge. Que nos momentos de adversidade da nossa vida, Ele é suficiente para estar conosco em qualquer situação. Lembra do salmo que foi lido aqui no início? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em outras palavras, eu não sinto falta de nada. Por quê? Porque Deus me provê em tudo. Eu sou plenamente satisfeito nele. Louvado seja Deus por isso. Interessante, eu não era cristão, evidentemente, mas certa vez, uma mulher me deu um amuleto, uma conhecida minha. E eu sofri um acidente na Alça Sudoeste, um acidente automobilístico, e eu não saía sem esse amuleto para canto nenhum. E após a batida, eu procurei o amuleto no meu bolso e ele não estava. Um Deus desse não nos serve. É ao contrário desse Deus, que o salmista diz: Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Versículos 2 e 3, o salmista continua: por isso, ou seja, por Ele ser tudo isso, refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, por isso, não temeremos,
ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Ou seja, por ele ser tudo isso, suficiente, competente, Deus presente, nós não devemos temer. Interessante que o salmista aqui no verso de número 2 e 3, ele pinta um quadro catastrófico. Gostaria que você pensasse na seguinte imagem. Pense que você mora, ao abrir a janela, de frente a um belíssimo monte. Em um determinado dia, ao acordar, você abre a sua janela e aquele monte tenha sido tragado pela terra. Ele não está mais lá. O que você pensaria? A terra entrou em desespero. A terra está vivendo um caos. O salmista diz, mesmo que esteja assim, né? Ou seja, como? Mesmo que a terra trema, os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e a espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, ainda assim, nós não temos o que temer. Interessante. As más notícias têm o poder, muitas vezes, de nos perturbar, de perturbar nações inteiras, de abalar o mundo inteiro. E por que tanta confiança do salmista? Deixa eu fazer duas perguntas aqui a você. Você penduraria um quadro na parede de um ônibus? Certamente não. Você levaria a sua cama de casal num voo comercial? Certamente não. Por quê? Porque nem ônibus, nem avião são o seu lar. O que é que eu estou querendo dizer aqui com você? Porque nós não temos que nos abalar com tudo que tem acontecido, mesmo se a terra entre numa grande catástrofe. Porque o Salmo de número 23, verso 6, nos diz o seguinte, que o cristão habitará na casa do Senhor para todo o sempre. Nada, nenhuma catástrofe, nenhuma pandemia, nenhuma má notícia pode nos impedir de morarmos com o Senhor para sempre. Ora, se esse Deus já resolveu a morte, se esse Deus já venceu a morte, o que nós temos que temer? Nada. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Ontem, eu li a história de uma senhora de mais de 70 anos, que mora ou morava, a história já faz um certo tempo, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Ela morava em um apartamento muito mal cuidado, muito mal iluminado. Ela morava sozinha, o apartamento era todo fechado, havia apenas uma pequena luz acesa. E uma coisa chamou a atenção dos moradores daquela cidade. Ela pediu que a prefeitura da cidade cortasse a sua água. E de 4 em 4 dias ela pedia um galão d'água no supermercado próximo. O rapaz sempre vinha entregar. E o grande questionamento do entregador da água era o seguinte: como ela abre mão de pagar apenas $10 à prefeitura municipal pela água saneada e paga $50 só de água lá no comércio? E ele questionou essa senhora por que ela fazia isso. E ela disse: é simples, porque a prefeitura municipal só me fornece a água. E você vem aqui e eu posso escutar a voz de alguém. Eu posso ver alguém. Eu posso saber que alguém se preocupa comigo a ponto de me trazer água. Por essa razão eu faço isso. O que isso tem a ver com essa palavra nessa noite para a minha vida e para a sua? Talvez Deus esteja usando esse tempo de reclusão, de quarentena que nós temos vivenciado para você voltar a ouvi-lo. Ou quem sabe para você começar a dar ouvido a Ele. Para você entender que há alguém que se preocupa com você, que há alguém que ama você, que há alguém que é louco de amor por você, que há alguém que quer que você olhe mais para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida, para a sua casa, enfim, que olhe mais para Ele. O grande problema nosso, sabe o que é? É o que aconteceu lá no Éden. Nós saímos da presença de Deus e há pessoas que precisam voltar à presença de Deus. E Deus talvez esteja usando essa situação adversa, atípica, que nós temos vivido no mundo, para lhe chamar novamente à presença dEle, para que você comece talvez a dar ouvido
alguém que se importa tanto com você. Ponto 2, verso 4 ao verso 7. Se do 1 ao 3 Deus é poderoso, do verso 4 ao verso 7, você não deve temer porque Deus é presente. Olha o que diz o texto, do verso 4 ao verso 7. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. O salmista aqui, ele tira o foco da natureza e se volta para Jerusalém, que estava como? Sitiada, que estava como? Assolada por más notícias. A qualquer momento, o exército mais poderoso, ele tira os olhos da situação adversa e coloca os olhos construídos. Não sei se você sabe, né? Jerusalém era uma das poucas cidades que não era construída à beira de um rio. Ela necessitava da água de outro lugar para ser abastecida. E o rei Ezequias construiu aquedutos, né, que traziam água da fonte de Gion até o tanque de Siloé. Então rios cortavam Jerusalém, rios calmos. E interessante é que o salmista tira os olhos da adversidade. Não era que as más notícias tivessem sanado, não era que as más notícias não existiam mais, não era que a situação ficou controlada, pelo contrário, o exército estava louco para entrar em Jerusalém, o exército assírio. A qualquer momento aquela água poderia ter sido cortada, mas ele tira por um instante os olhos da situação adversa e põe os olhos nos canais que Ezequias tinha construído. E diz, há um rio, né? Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Que ensinamento tem esse verso número 4 para nós? Que nós deixemos de olhar para as adversidades da vida e saibamos de uma coisa: há um rio de graça sobre a igreja, há um rio da graça de Deus sobre a igreja. Nós passamos a olhar para o nosso Deus, não porque a situação melhorou, mas porque aquele que prometeu estar conosco até o fim dos séculos não nos abandonou. Em meio à má notícia, meus irmãos, em meio à adversidade, olhemos para o rio de graça, para o rio da graça que Deus tem feito com que corra no meio da igreja. O salmista começou a olhar para isso e disse: quanta serenidade nesse rio. Sem sombra de dúvida, ele estava pensando o seguinte: quanta graça há no nosso Deus, por isso eu não temo. E no verso 5, ele diz o seguinte: Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Permita-me dizer uma coisa aqui, me entenda. Eu vou usar as palavras de C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: não é a palavra Deus que me dá esperança, mas o que me dá esperança é esse Deus que entregou o seu único filho para me salvar. Foi esse Deus que se entregou por mim e por você. Por essa razão, nós não temos o que temer. Nós não temos por que ficar abalado. Por quê? Porque Deus está no meio dela, no meio de Jerusalém. Entenda Jerusalém como igreja. Deus está no meio da igreja, meu querido. Nós não estamos à deriva. Nosso barco pode balançar, mas nós chegaremos seguros. Louvado seja o nome do nosso Deus. Verso 6. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. Interessante que, por que o salmista escreve isso, né? As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O exército assírio já havia invadido outras nações. É tanto que o próprio exército, nos muros de Jerusalém, proclama o seguinte: qual foi o Deus das outras nações que me salvou? Por isso que eles estavam desesperados, porque os deuses deles não escutam, porque os deuses deles não ouvem. Mas esse não é o nosso Deus, um Deus pequeno. Pelo contrário, é um Deus grande, é um Deus não só poderoso, é um Deus presente. Há um hino que diz o seguinte, eu não sei o autor, por isso eu não vou citar o nome do autor,
Mas uma estrofe do hino diz o seguinte: guia, luz amável, dirige tu os meus pés. Não peço para ver a cena distante. Um passo basta a mim. Eu quero lembrar uma coisa aqui nessa noite, meus amados irmãos. Deus nos prometeu uma lâmpada para os nossos pés. Não. Verso 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. Essa, irmãos, que declaração linda. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Interessante, né? O Senhor dos Exércitos está conosco. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro personagem bíblico a chamar Deus com esse título foi Ana, a mãe de Samuel. O Senhor dos Exércitos. O que isso significa? Sabe o que significa? Aquele que não perde batalha. Ele não é um Deus qualquer. Ele não é um Deus comum. Ele é o único Deus. Aquele que não perde batalha. Aquele que está pelejando por mim. Aquele que está pelejando por você. Ele não perde batalha. E já partindo para o final. Ponto 3. Primeiro, relembrando. Não temas, porque Deus é poderoso. Verso 1 ao 3. Não temas, porque Deus é presente. Verso 4 ao 7. E não temas, porque Deus reina. Verso 8 ao verso 11. Olha o que o verso 8 nos diz. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Verso 9. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Você sabe que nessa derrota do exército assírio, Deus envia um anjo e acaba, assola com o exército assírio. Né? Interessante. Deus pelejou pelo seu povo. Verso 8 e verso 9. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para o verso de número 10. Olha que ordem ele dá ao povo dele. E essa é a ordem para mim e para você nessa noite. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Interessante que esse termo, aquietai-vos, é o equivalente a dizer, tire as mãos daí agora. Ô irmãos, a situação está fugindo da nossa noite. A situação pode fugir da mão de quem quer que seja, mas ela está na mão daquele que pode vencer. Os recursos saem das nossas mãos. Nós vamos tirar dessa situação. Versículo 11, e já partindo para a conclusão, o salmista diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. No verso 7 e no verso 11, o salmista se refere a Deus da seguinte forma: o Deus de Jacó é nosso refúgio. Por que não o Deus de Abraão? Por que não o Deus de Moisés? Por que o Deus de Jacó? Isso me intriga. Por que o Deus de Jacó? Estou me intrigado.